E pessoal, hoje vamos testar um jogo de PC recém-lançado, né? Não só de PC, mas de outras plataformas também, que é o Forspoken. Vocês podem ver muitas críticas em cima desse jogo, né? E hoje eu vou testar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não testava um game de PC, certo? Mas antes um recadinho dos patrocinadores. Esse vídeo é oferecido pela GVGMall. Compre sua chave Windows ou Office por um preço muito acessível. Acesse o link da descrição. No carrinho adicione o cupom GVSL para 25% de desconto. Agora é só escolher a forma de pagamento. Agora basta acessar as configurações e adicionar sua chave resgatada. Faça o mesmo com as chaves do pacote Office. Acesse os links da descrição e ative seu Windows. E bom, gente, cá estou eu, né, com o jogo. Antes de tudo, né, vale lembrar que quem me mandou a chave deste game foi a própria Square Enix, né? Entrei em contato com eles, pedi. Eu falei, vai lançar esse jogo aí, vamos ver, fazia tempo que eu não testava um jogo de PC, né? Talvez não pode ser a melhor escolha, né? Mas é o que a gente tem. O joguinho aí tá custando, se eu não me engano, R$350, isso mesmo, na Steam, R$349,90, tá? E antes da gente dar uma jogadinha, né, e falar a respeito do desempenho aqui no meu PC, vamos aos requisitos do jogo, gente. Primeiro, tá? Ele pede para você pelo menos um Ryzen 5 1600, certo? Ou um i7 3770. Eu achei até que bem de boa os requisitos de processador, com 16 GB de memória RAM. Isso eu achei demais, tá? Requisito mínimo pedindo 16 GB de memória RAM. Placa de vídeo, uma RX 5500 XT de 8 GB ou uma GTX 1060 com 6 GB, ou seja, são placas que não são tão antigas assim, tá? Pede o DirectX 12, obviamente, e tudo isso que eu falei para vocês para rodar em 720p 30 quadros por segundo, né? O pessoal tá reclamando muito dos requisitos desse game, porque ele não é otimizado, cheio de problemas, e realmente é. De requisito recomendado, gente, nós temos aí pelo menos um Ryzen 5 3600, né, ou um i7 8700K, são processadores ali mais ou menos equivalentes. 24 GB de memória RAM, é memória pra caramba, né? E pede uma 6700 XT de 12 GB ou uma RTX 3070 com 8 GB, tudo isso para rodar na resolução 1440p a 30 quadros por segundo, gente. O jogo pede um SSD de 150 GB, mas o tamanho dele ali no disco fica em torno de 120, é bem grandinho, né? Podem ver, gente, minha configuração tá na descrição, né? Tá ali também, ó, no MSI, não sei de que lado é. E uma coisa interessante, gente, a respeito desse jogo, né? Ele funciona com mouse, teclado, com controle. Porém, este controle aqui, ó, que eu uso constantemente aqui nos vídeos, né? Para gravar, que é o Easy SMX 9110, simplesmente não funcionou, tá, com esse jogo. Tá, esse controle ele tem uma PX Input, né? Ou seja, controle da Microsoft. Ele é identificado como controle de Xbox 360 e não funcionou no jogo. Eu estou usando este aqui, ó, que em breve tem análise no canal, que é o controle da 8-bit do, né, para Xbox, gente. Controle rosinha, bem bacana mesmo. Então, esse aqui é o Ultimate Wired, né? E funciona perfeitamente com o da 8-bit do. Aí cá está o jogo, ó. Vocês podem ver. Podem ver o uso da minha placa de vídeo em 100%, né? É uma GTX 1660, já não é uma placa, né, top de linha, já é bem antiga, mas eu fiquei até chateado de ver, né, minha plaquinha sendo estrangulada por este jogo. Obviamente é um jogo que não tem um desempenho, né, muito bom, né, em termos de otimização, mas vocês podem ver que a minha plaquinha está sendo consumida. Não está chegando nem a 60 quadros, como vocês podem ver. E essa resolução, gente, que vocês estão vendo aí, é a resolução do meu monitor 1080p, com o jogo no mínimo, ó. Se a gente for aqui nas configurações do game, podem ver que tá tudo no mínimo. Se nós passarmos, gente, para o padrão, que o padrão, né, pelo nome, é o padrão, é o que o jogo tem que ser, a gente pode ver que cai para 25, menos de 30 quadros por segundo, isso em 1080p. Aí o jogo, ele dá uma melhorada na parte gráfica, mas eu falo para vocês que não é lá aquelas coisas. Se a gente colocar, por exemplo, vamos dar uma olhadinha, colocar no máximo, vocês viram que estava 26, né? O máximo, ele não é tão diferente assim, né, do padrão. Vocês podem ver que tem uma diferença de 2 quadros por segundo, né? Ou seja, o padrão e o máximo é mais enrolação. Eu recomendo ficar no padrão mesmo. E se a gente colocar no Ultra, né? O Ultra, que é para ser o melhor de todos,
aí dá uma caída, ó, vai para 20 quadros por segundo e a placa lá em cima, em conjunto, né, com um alto consumo aí de memória de vídeos. Podem ver que tá quase 6, que é o tanto que minha placa suporta, né, e o processador vai decrescendo, né, vai reduzindo o uso. Ou seja, gente, muito mal otimizado. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, esse jogo tem umas técnicas, né, que tem o AMD Fidelity FX, que pode te ajudar. Vamos colocar no padrão. Vamos voltar aqui no padrão de novo. Depois padrão. Podem ver que está 25. Vamos colocar o AMD Fidelity FX. Vou deixar com as configurações padrão. Eu tenho que colocar personalizado, né? E coloca aqui o AMD em desempenho. Desempenho, vocês podem ver que dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Eu achei a técnica até que bem interessante. Apesar que tem, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou movendo e dá tipo uns efeitos esquisitos ali no cabelo da moça, ó. Fica bem estranho mesmo. Mas se você não tiver jeito, né? É o que tem no momento. Tá? É um jogo bem pesado mesmo. Infelizmente, tá? Um jogo bem, tá, genérico, vamos colocar assim, tá? O jogo tá custando, como eu falei, R$350. Tá? Eu acho um valor muito grande, né? Vocês podem ver um que tá aí quase chegando, que é o Hogwarts Legacy, que também é um jogo, né, AAA e tudo mais. Tá custando na Steam 250, né? Ou seja, está pagando R$100 a menos. Creio eu que o jogo terá mais qualidade. Porque esse eu achei bem genérico mesmo. Muito obrigado a Square por ter mandado, né? Mas eu recomendo que você dê uma segunda olhada e analise bem, caso você queira comprar. Tá? Você precisa de uma máquina bem parruda, tá? Caso você tenha uma máquina mais antiga, vocês podem ver que meus requisitos aqui não são de todos ruins, né? O processador é bacana, a placa de vídeo já é mais antiga, mas mesmo assim a gente não tem uma experiência que eu considero, né, adequada. Mas é isso que a gente tem. Muito cuidado com esse jogo. Vamos dar uma jogadinha aqui pra ver, gente. Vou jogar mais um pouquinho. Olha a placa de vídeo. O uso da placa. Fazia tempo, gente, que eu testo mais emulador, né? E fazia tempo que eu não vi o uso da placa de vídeo lá em cima, né? Geralmente a gente vê o processador subindo, né? Mas o uso da placa de vídeo desse jeito, fazia tempo. Eu fico até espantado, né? A parada aqui, a plaquinha ligou o cooler mesmo. Eu tô ouvindo aqui a parada torando mesmo, porque deve estar esquentando pra burro. E eu tô espantado. E, gente, vocês podem ver a qualidade gráfica do jogo. Não é lá aquelas coisas. É um jogo que utiliza muito efeito de bloom, muito efeito de iluminação, para dar aquela sensação, né? Aquela sensação de nova geração. Mas em termos de textura, ó, bugou aqui, ó. Vocês viram aqui em tempo real. Bugou, olha lá, ó. Bugou, tô jogando aí na Steam, jogo original, totalmente atualizado. Ó, isso é bug. Bugzinho, né? Então, fica aí para você pensar. Certo? Acho que as análises, né, que a gente viu aí são unânimes, né? Unânimes em relação a desempenho, em relação ao ser um jogo em si, né? Entretenimento e tudo mais. Não são muito bons. Isso aqui lembra aquele jogo que saiu no começo da geração. Eu não lembro o nome dele. O jogo saiu até de graça na Epic. É um jogo de uns cavaleiros. Como é que é? Lembra isso? Se você lembrar o nome, você fala pra mim. Eu não lembro mesmo na época. Mas é um joguinho bem genérico mesmo. E é até estranho, né, ver isso por parte da Square Enix, né? Que a Square Enix produz games maravilhosos, né? Vários games aí, ela é referência nesse quesito RPG. Mas dessa vez, infelizmente, ó o bichão ali, ó. O bichão tá vindo. O bichão tá vindo, ele tá quente aqui. Vou ver, fixar, vamos fixar. Acertar o bicho, é o chefão. Eu não sei nem como é que eu faço pra desviar, como é que é. Podem ver também, ó, tem muitas partículas, né? Muitas partículas. Isso é comum também em alguns jogos dessa geração, né? A pelo ali do animal. O pelo do animal parece até bacana. Vamos colocar aqui, aproveitar que a gente tá lutando. Vamos colocar aqui no mínimo. Só pra ver qual é. Como é que vai ficar a luta? Caralho, até em luta, no mínimo, o jogo não fica em 60 quadros aqui na minha resolução.
Vamos testar outra coisa aqui. Deixa eu ver, vamos diminuir a resolução. Quem fala em 720p, né? Configuração de tela. Deixa eu ver aqui, ó. 1280 por 720. Nossa, mas embaçou, hein? Embaçou, hein, gente? Vocês sentiram aí? Olha lá, nem assim. Em 720, vamos colocar de novo. Eu quero 64. Que é isso, gente? Isso é o cúmulo do absurdo. Vamos colocar aqui em personalizar e vamos colocar em ultra desempenho. Já vamos passar por ultra desempenho. Vamos passar aqui. Nem assim. Não é possível. Nossa, nem 720p a gente conseguiu 64. Cadê o menu de magia? E deu uma embaçada feia, né? Eu não recomendo que a gente baixe a resolução dos jogos, né? É preferível rodar no mínimo mesmo. Ah, esse aqui é o parkour. Esse aqui é o parkour, é pra subir ali, né? Provavelmente. A gente tem essas argolas aqui, gente. Parece até o Shin-Chan, lá, como é que é o nome? Shang-Chi da Marvel, né? Que tem aquelas argolas. Deixa eu pular aqui, tem gente pular. Bom que tem gente pular a ceninha, né? Parkour, segure L. L mais B. Aí, ó, parkour arcano. Vamos ver aqui, vamos trocar isso aqui, que não é possível. Será que melhora a qualidade, pelo menos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos colocar em qualidade. Nitidez. Vamos colocar em 1%. Resolução de renderização. Beleza. Ó, dá uma melhorada na embaçada, né? Mas mesmo assim o resultado não me agradou, não. Realmente é algo preocupante quando sai um jogo desse tipo. Não é, né, o único que a gente viu aí na geração. Mas comenta aí, gente. Você comprou o jogo? O que tá achando do jogo? O que você tá achando das análises dos jogos, desse jogo aqui, do desempenho? Você comprou Porsche em relação, né, ao seu PC? Como é que tá o desempenho? Se você comprou no console, deixe suas impressões aí. Muito obrigado a Square. Depois eu vou ver se eu faço uma live rodando o game, beleza? Muito obrigado a todos e fui.